Na minha casa nem tem TV, net, não tem TV. Ela vê só desenho, ela nunca viu propaganda na vida dela. Um dia ela viu, na casa de uma amiguinha, ela começou a gritar: mãe, tira isso, porque ela quer movimento, propaganda, enfim. Então você vai regular o seu state. Agora, para você regular o seu state, você tem que ter um ponto muito importante, que é regular a sua história. Por quê? Se você fica pensando: mas aconteceu um problema comigo no passado, tinham dentistas que trabalharam comigo e levaram os meus pacientes. Eu tive um problema pessoal na minha vida e isso me causou um grande problema e eu até hoje não me recuperei. Quando você fica muito preso, né? Interagir com a outra sobre como você chegou até aqui, sobre problemas que você pode ter vivido. Muda essa história. Todos nós, eu inclusive, passei por situações desafiadoras profissionalmente. Às vezes, uma pessoa que estava do nosso lado, que não era do bem, que agiu com má fé, que fez algum movimento dentro do nosso consultório que não foi legal. E a gente não pode ficar remoendo a nossa história. Você tem que definir que essa história ela aconteceu por um motivo, daqui você tirou um aprendizado, daqui você tirou uma experiência, daqui você tirou um amadurecimento, e tá ok, e tá tudo bem. E agora você tem um state para você seguir adiante. Então você muda a sua história que você conta para você mesmo, cria a história que você quer para você, baseado no que é o seu ponto B. Você organiza a sua rotina para você criar o seu state. O que a gente vai propor aqui são muitas mudanças. Você vai ter que fazer um site, você vai ter que organizar a sua rede social, você vai ter que treinar a sua secretária, talvez você tenha que trocar alguém da sua equipe, você vai ter que mudar a experiência de dentro do seu consultório, você vai ter que estar mais presente, apresentando o plano de tratamento de uma forma diferente para os pacientes. Você vai ter que fazer captação de leads na internet e gerenciar a chegada de leads desses leads no seu consultório até a primeira consulta. Você vai ter que ver os indicadores, quantos leads chegaram, quantos marcaram, quantos iniciaram o tratamento, qual o percentual de conversão. Você vai ter que encarar os números financeiros do seu consultório de frente e ver o que você vai mudar. Para isso precisa coragem, para isso você precisa um state bom. Se você tiver com um state mental difícil, você não anda, tá? E aí, quando você mudou a sua história, você mudou o seu state, você cria a sua estratégia, que é o que a gente vai fazer na apostila hoje, criar a sua estratégia. Bom, então tá, então a partir de agora eu vou para onde? Qual é o próximo passo? Certo? E para isso, nós vamos usar as ferramentas. E essa é uma das grandes novidades do nosso curso de hoje, né? Um ponto que eu sempre tive, de uma forma assim, um desafio com os Power Doctors, era que eu dizia: tá, gente, vamos controlar os indicadores, vamos controlar os leads, vamos controlar a taxa de conversão. Mas aí a gente tinha que ter um monte de planilha de Excel, a gente tinha que ter um monte de software financeiro separado e vários aplicativos separados. E a partir de hoje isso tudo mudou. A partir de hoje a gente tem uma ferramenta para entregar para vocês, que uniu a maior parte das metodologias propostas aqui pelo Power Doctor, que no decorrer do dia de hoje vocês vão saber. Então o método Power Doctor, ele não é só conceito, ele é um método baseado em resultado, tá? E eu adoro esse slide. Se você quiser fotografar, eu gosto demais. Eu, se fosse você, faria o que eu fiz, imprimir esse slide, deixar no banheiro no espelho do banheiro da tua casa, tá? Porque o que você precisa para você ter grandes transformações é essa tríade de conhecimento, inteligência emocional e ação massiva. O segredo está na ação massiva e no direcionamento dessas ações baseado no resultado que você tem. Tá? Você vai saber o que fazer e o que funciona mais para agendar, para o paciente chegar, para o paciente converter. Você vai regular o seu state para você lidar tanto com as dificuldades para implantar isso, quanto com as objeções das pessoas à sua volta.
Vocês vão ver à tarde sobre gestão de equipe, que você chega para uma reunião e pergunta: como que está o agendamento dos pacientes azuis? Ela fala, muitas vezes as pessoas não têm exatamente a resposta. E aí elas podem te dar uma resposta sobre outro assunto. Ah, doutora, tem sido difícil porque a minha colega sempre chega atrasada. Tipo, é uma resposta que não tem a ver com a pergunta. Então, hoje, a gente, mais do que nunca, a gente sabe o desafio da gestão de equipes, de você alinhar todo mundo com o objetivo e de você ser um coaching mesmo. E falar, eu entendo que ela chega atrasada, a gente realmente tem que resolver isso. Mas vamos verificar a questão das consultas azuis. Quantas a gente agendou, quantas compareceram? Vamos olhar aqui. Você está conseguindo preencher aqui? A gente tem os indicadores da nossa planilha. Ah, pois é, o telefone toca muito e daí eu não consigo preencher. Tá, então vamos organizar como que você vai... Você entendeu? Existe sempre uma tendência de desviar e você sempre, com muita tranquilidade, vai sempre trazer todo mundo para a direção que você quer, para o trilho, que é o trilho da sua empresa, que ao final das contas vai ser bom para todos, inclusive para a sua equipe. Tá? Esse conceito é fundamental. Quem conhece o conceito da pata de elefante? Conhecem? É o conceito mais clássico sobre a pessoa ver potencial nas coisas ou não. Né? No fundo, nós somos todos animais. E nós somos extremamente condicionáveis. Tá? Os maiores empreendimentos, as maiores empresas que existem hoje no Brasil foram ideias trazidas de fora. Pessoas que foram para fora, viram algo inovador, viveram a experiência de estar ao lado de uma empresa inovadora ou de trabalhar numa empresa inovadora, e com isso elas vieram e trouxeram isso para o Brasil. Então elas foram condicionadas com uma imagem de crescimento. Agora, tem muita gente que, como o elefante é bebê, hoje não existe mais elefante de circo, tá? Mas isso aqui acontecia com os elefantes de circo. O elefante é bebê, eles amarram o pezinho do elefante numa estaca na frente da lona do circo. E o elefante, quando bebê, não conseguia se movimentar. Só que conforme vai passando os anos, o elefante fica gigante. Ele poderia andar e carregar o circo todo, mas ele não faz. Porque ele cresceu achando que ele não conseguiria. Porque a primeira vez que ele tentou quando ele era criança, ele não conseguiu. Então ele passa o resto da vida assim. Então é um conceito de limitação. Então, gente, vocês não são condicionados, ou se tem condicionamentos de limitação, a partir de agora, isso está resolvido. Vamos, segunda-feira, dia 9/3.